Podemos? Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos em mais um evento deste ano de 2021, no Vamos Falar sobre Eletro. A gente, que faz parte desse grupo do Laboratório G6, é uma grande alegria tê-los novamente conosco para falar um pouquinho sobre eletrofisiologia de verdade. A gente fala que a eletrofisiologia visual é um mundo, e é um mundo do qual a gente gosta muito, e queríamos dividir esse mundo com vocês, e a gente sabe que discutir caso clínico é o primeiro passo de muitos que podem vir. Então, a gente traz alguns detalhes práticos. A ideia é trazer uma utilidade da eletrofisiologia visual de forma mais prática, de maneira que ajude o médico oftalmologista ou neurologista a entender um pouquinho de como essa ferramenta pode ajudá-lo na sua rotina do dia a dia. Então, por isso, a gente hoje trouxe 3 casos. Eu vou fazer assim um pequeno spoiler, não contando qual é o caso, mas quais são os exames envolvidos nesse caso. No primeiro caso, nós vamos ter aí um eletroretinograma de campo total, junto com um eletrooculograma, ou eletrooculografia, que a gente chama também. No segundo caso, um ERG de campo total e um ERG multifocal. E a gente finaliza com o potencial visual evocado por padrões reversos. Então, a gente vai ter uma gama de exames, existem outros testes eletrofisiológicos, mas para hoje a gente traz esses 5 tipos de testes, de maneira que esses testes possam colaborar efetivamente nos casos. Queria agradecer a presença da Sung, da Andressa que sempre elabora tão ricamente esses slides para a gente e prepara essa reunião. Tudo bem, Sung? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação. Vamos lá. Um bom encontro para todos. Eu vou começar contando um pouquinho o caso, e a doutora Sung vai entrar junto, nós vamos entrar juntas para apresentar esse primeiro, que é um rapaz de 14 anos de idade, então do sexo masculino. Ele não tem queixas visuais e, na verdade, foi encontrado uma alteração retiniana em ambos os olhos, identificado em exame de rotina. O que ele tem de antecedentes oculares é um estrabismo do olho direito desde a infância e um histórico de uso de oclusão dos 7 anos de idade aos 10 anos. O estado geral de saúde é bom, nega o uso de medicamentos e não tem antecedentes familiares hereditários para doenças oftalmológicas. A acuidade visual informado com correção óptica na tabela ITDRS foi no olho direito de 20/63-2, que é o olho que ele tem o estrabismo, e no olho esquerdo 20/25. Isso melhora pouco com furo estenopeico. Sung. Aqui a gente vê uma parte da retinografia do polo posterior e mapa de espessura dos 2 olhos e um corte tomográfico da área macular. A parte da retinografia em si nada chama atenção, a parte de OCT a gente vê que tem um afinamento difuso da área macular do olho direito, do olho esquerdo relativamente dentro do normal, mas tem um leve afinamento na porção temporal da mácula. OCT a gente vê que tem uma leve irregularidade da superfície, interface vitreoretiniana, tem uma leve irregularidade com opacidade aderida na região perifoveal temporal, AO, e apesar da diferença de espessura macular, a gente olhando os cortes tomográficos dos 2 olhos, a gente não nota muita diferença. A gente vê que conforme vai afastando para a região temporal, tem um afinamento difuso da retina neurosensorial de todas as camadas, a camada interna, a camada externa, tem um afinamento geral mesmo. Pode passar. Essa imagem já é deslocado para a região inferior, adjacente às arcadas vasculares temporal inferior,
tanto o olho direito quanto o esquerdo, o padrão é bem simétrico de retinosquise, contração vítrea, né? Então, a gente vê esquise não só da camada de fibras nervosas, mas também da parte da camada plexiforme interna, externa. Então, a gente observa que tem uma desorganização geral, caracterizada pela presença de esquise, e nas áreas que não tem esquise, por um afinamento e uma leve alteração da camada interna, principalmente da camada interna, nos dois olhos e bem simétrico. Vamos ver, vamos seguir. Aí ele foi encaminhado para a gente fazer os exames de eletroóculo, e foi feito o ERG também, ERG de campo total. Eletroculografia, a gente observa que está normal, lembrando que quando tem a parte pico positivo da fase clara do EOG normal, isso mostra que tem um bom funcionamento do EPR. Então, apesar dessa alteração da retina interna, a gente vê que a camada do EPR está relativamente preservada neste momento. Esse slide, né, voltando um pouquinho, a gente vê ali, a gente deixou do lado direito um exame que seria normal. Então, índice de Arden acima de 1,85, e esse número a gente faz um cálculo do que a gente chama de fase clara, que é esse pico, né, nessa onda da direita aqui, pelo vale. Então, essa relação, essa divisão de amplitude da fase clara para a fase escura é o que nos vai dar um valor, e esse valor tem que ser maior do que 1,85. E no caso dele, tanto o olho direito, que tem esse 20,63, que tem possivelmente por causa da ambliopia, porque todos os outros exames anatômicos vêm mostrando alterações bastante simétricas, isso acontece também na avaliação desse epitélio pigmentado da retina pela eletroculografia. E aí a gente vê o valor ali de 2,2 e 2,5, bem dentro do normal, mostrando realmente que o EPR está íntegro, né? Está bem íntegro. E, assim, é um sinal indireto até para ver uma parte dos fotoreceptores, né? Então, assim, a gente sabe que quando tem alteração dos fotoreceptores, a gente tem muitas situações que o pessoal pede EOG para avaliar doenças de distrofias retinianas. E a gente sempre sugere, né? Faz um ERG de campo total que tem mais informações, porque apesar do EOG aqui estar normal, a gente vai mostrar como teve repercussão no ERG de campo total, né, desse caso. Pode passar, por favor. Dá para ver bem aí. Aqui, assim, a gente observa que do lado esquerdo nós temos o nome que damos para cada fase do ERG de campo total. Esse é um gráfico de ERG de campo total. Da coluna direita temos os traçados referência para vocês compararem as alterações. A gente destaca com flecha em vermelho a redução da amplitude importante da resposta de bastonetes dos dois olhos de maneira relativamente simétrica. A máxima combinada, se for comparar com referência normal, a gente teria que ter uma onda negativa e uma onda positiva. Uma onda positiva quase dobro que a onda negativa. E a gente observa aqui que a onda positiva é até menor do que a onda negativa, tanto que essa relação em valor absoluto deu 0,83 em olho direito. Se fosse onda positiva igual à negativa, daria 1, e do olho esquerdo também deu 0,88. Então, essa característica, essa onda, onde a onda positiva é menor do que a onda negativa, a gente denomina como ERG negativo. Aí as outros passos, outras etapas do ERG também mostram uma redução da amplitude, potenciais oscilatórios, resposta de cones e o flicker, também mostra que tem uma redução simétrica da amplitude. Quer complementar, Paula? E aí a gente, né, quando a gente olha para o ERG de campo total, tem alguns detalhes que o eletrofisiologista acaba olhando, e essa é a ideia da gente trazer isso
para a rotina clínica, né? Então, a princípio, o ERG de campo total vai avaliar bastonetes e cones, mas quando a gente olha essa máxima resposta e esse ERG negativo, né, o eletrofisiologista traz essa informação justamente para mostrar essas alterações às camadas mais internas. Então, isso contribui para esse diagnóstico que ele vem, né, que levantado, e então mostra que o ERG de campo total traz outras informações além da função de bastonete e função de cones. A gente pode ter um olhar aí para outros itens que faz com que esse exame ajude na clínica no dia a dia. Sempre lembrando, esqueci de mencionar que a onda positiva da máxima combinada, a onda negativa, a primeira descendente, representa a resposta de fotoreceptores, tanto cones quanto bastonetes. E a onda positiva que dele está acentualmente reduzida é a camada interna, as bipolares, as Miller, a máquina. Então, são essas células juntas que dariam essa resposta positiva grande, que no caso dele está bem reduzida, e que é por causa do quadro da doença dele. Apesar da parte do ACT, nós termos uma representação limitada da anatomia desorganizada, o ERG de campo total mostra que essa camada interna está difusamente comprometida. Pode passar. Então, a gente fez alguns diagnósticos diferenciais, porque quando a gente recebe um paciente que tem aquele aspecto de fundo de olho, aquele OCT, e tem esse ERG, a gente suspeita de retinosquise. Então, a gente só destacou alguns diagnósticos diferenciais baseado no aspecto clínico de OCT e depois pela alteração do ERG negativo. Então, os aspectos clínicos, a gente destaca a síndrome do Cone-S e Goldman-Fabry, que é um dos espectros da síndrome de Cone-S, mas é muito mais, o que difere desse caso é que eles têm um quadro de nictalopia, eles têm uma alteração macular muito mais evidente e não tem predileção para o sexo masculino, tem a mesma distribuição por gênero. A retinosquise miópica, a gente observaria não só retinosquise, mas um fundo miópico que justifique essa alteração anatômica, a retinosquise senil, que a gente observa raramente em pessoas, em idosos. A parte do ERG negativo, a gente vê que tem uma alteração da camada interna e é mais comum observada em quadros de oclusão de artéria, em casos de uveíte, que tem um processo inflamatório crônico. Aqui o traçado são alguns exemplos dessas doenças, e a própria cegueira noturna congênita estacionária. Nem todo tipo de cegueira noturna congênita estacionária tem o ERG negativo, só um dos tipos, mas também é bem característico. Então, o caso desse paciente, então, a gente exclui síndrome do Cone-S, porque o ERG de campo total tem uma alteração característica na máxima resposta, que costuma ter uma onda que parece uma resposta de cones, que não é o caso dele. Na retinosquise miópica também, pelo quadro clínico geral, também descarta, e retinosquise senil não se compara com esse caso por causa da idade. Oclusão, a gente não encontra nenhuma alteração vascular que suspeite de oclusão, o uveíte também não tem, e a cegueira noturna congênita estacionária também não. Pode passar. Então, ele, com toda essa soma de fatores anatômicos, eletrofisiológico, idade, sexo, tempo de aparecimento da doença, do diagnóstico, a gente faz o diagnóstico de retinosquise juvenil ligada ao X. Paula, o que você acha dessa diferença da acuidade visual? A gente pensa nas possibilidades, o que teria levado a esse paciente ter acuidade visual diferente, tendo um quadro anatômico e eletrofisiológico tão simétrico, né? O estrabismo, né? Ele tem um estrabismo desse olho direito desde a infância, tratou com tampão, mas ele já tratou com oclusão quando ele já estava maiorzinho, então ele tratou dos 7 aos 10 anos de idade para tratar essa ambliopia, ele ainda tem esse estrabismo. Então, possivelmente, ele tem aí um quadro concomitante de um estrabismo
junto com essa retinosquise. Foi até um achado de exame e chama bastante atenção que ele não tem queixa visual. Então, talvez até na época que ele fazia o tratamento oclusivo, porque isso veio agora, esse diagnóstico, eu não sei qual que é a tua opinião sobre se isso já vinha desde criança ou se isso piorou agora com o tempo, porque ele não tem, na verdade, queixa visual. Foi um achado de exame. Então, ele foi fazer um exame de rotina para ver refração, né? Tem esse histórico do estrabismo dele, e não tem queixa visual alguma. E aí, nesse achado de exame de rotina, que foi encontrada essas alterações e foi investigado e realmente se fechou o diagnóstico de retinosquise. Então, não sei se O que é interessante desse caso, que a gente trouxe também, é esse quadro de retinosquise juvenil ligado ao X, sem retinosquise da área macular, porque o que a gente observa mais é retinosquise da área macular, dele não. Então, assim, como ele tem já, acho que 13, 14 anos, né? 14, pode sim ter um aparecimento mais precoce. Às vezes, em alguns quadros mais crônicos, a gente pode ter redução, uma atrofia, e desaparece a retinosquise da área macular. 14 anos é uma idade ainda muito cedo para já ter atrofia, mas pode acontecer, né? Então, assim, o fato dele ter esse olho direito com menor acuidade visual pode, inclusive, até estar relacionado a um quadro da retinosquise mesmo. E nesse caso, para acompanhamento, a gente tem que sempre fazer o fundo de olho para avaliação da retina periférica, que mais da metade, 50% tem a retinosquise periférica, né? Então, monitorar. Então, assim, o diagnóstico mesmo é a OCT e o ERG com característica de ERG negativo. Uhum. Esse OG, com o tempo, vai ser difícil ele piorar, né? Por conta do EPR, né, Sung? Eu acho Essa difícil alteração piorar o branquial, EOG. né? Uhum. A não ser que ele tenha uma retinosquise com alterações da retina externa, algum descolamento, teria que ter outras manifestações extensas para repercutir no EOG. Perfeito. Vamos para o segundo caso. A gente vai fazer como todo encontro, nós vamos passar os 3 casos, a gente vamos procurar manter o horário e a gente encerra o evento, mas a gente convida todos vocês a ficarem depois para continuar discutindo os casos. Caso 2. É uma paciente de 68 anos de idade, feminino, a queixa principal dela veio de um embaçamento para a leitura, há 1 ano, é recente, e ela, nictalopia de longa data, ela já tinha essa queixa da nictalopia, mas ela não tem nem alteração da visão de cores, nem fotofobia ou perda de campo visual. Tem um histórico de um glaucoma em ambos os olhos há 5 anos, e aos 22 anos de idade ela teve um quadro de uveíte nesse olho esquerdo. Hipertensa há 10 anos, sistêmica, está usando clorana, ARA2, Cômbiga e Saflutam. Antecedentes familiares hereditários, nada digno de nota. E acuidade visual boa, né? Olho direito 20/20, olho esquerdo 20/25 e não melhora com furo estenopeico. Lembrando que esse olho esquerdo foi o olho que ela tem um histórico dessa uveíte aos 22 anos de idade e o glaucoma nos 2 olhos. Aqui a gente vê a retinografia panorâmica com montagem, então o nervo, apesar dela tratar de glaucoma há 5 anos, a gente vê que tem uma escavação até não tão chamativa, tem esses depósitos, parece flex, em todo o polo posterior, a parte peripapilar está um pouquinho mais preservada, a gente pensando em Stargardt, costuma preservar a parte peripapilar. É um quadro bem simétrico também, a gente vê flex tanto na região macular, na região equatorial, peripapilar nasal, AO, e tem uma cicatriz que parece muito uma cicatriz de toxo, corioretinite atrófica com margem pigmentada na região equatorial superior desse olho esquerdo. A área macular, a gente fez um destaque para a atrofia do EPR, que normalmente a gente vê com maior delimitação na autofluorescência, mas a gente contornou áreas mais evidentes de atrofia do EPR, com pequena mobilização de pigmento. Pode passar. Então, aqui a imagem de autofluorescência, a gente vê melhor a delimitação da atrofia do EPR, macular do olho direito, essas múltiplas lesões autofluorescentes na região macular, até o limite da imagem. O OCT, a gente tem um afinamento difuso,
da espessura, e a gente vê que na camada externa está um pouco mais alterada, tem uma alteração bem mais evidente, com ausência da camada nuclear externa, da linha elipsoide, membrana limitante, inclusive com aumento de refletividade posterior, indicando atrofia do EPR nesse olho direito. Indo para a região fora da fóvea, a gente tem pequenas irregularidades hiperrefletivas, que parecem os depósitos, os flecks, os depósitos subretinianos. A área macular do olho esquerdo está com aspecto muito bom, com uma pequena área da falha da nuclear externa e da membrana limitante externa na região parafoveal nasal. Então, assim, surpreende que ela tem uma acuidade visual de 20/25 e 20/20, mas tem essa área foveolar bem mais preservada. Pode passar. O campo visual, a gente tem um segmento desde 2012 a 2020, são campos de tamanhos diferentes. Aqui a gente vê que o lado do olho direito, a gente tem uma pequena alteração que evoluiu com escotoma paracentral temporal inferior, e o olho esquerdo na região paracentral na temporal superior, e um pouquinho de escotoma inferior, que parece muito relacionada à cicatriz de toxo. A localização sugere bastante aquela cicatriz, porque é uma cicatriz grande. Pode passar. Aqui a gente tem as imagens de autofluorescência, a cicatriz de toxo grande, ali tem mais de 5 dPs, o OCT do lado direito, que é o olho de maior alteração da camada externa. O ERG, a gente nos surpreendeu, porque a paciente apresentou um ERG de campo total, com atraso importante da resposta de bastonetes, porque essa linha pontilhada vertical seria a média do tempo normal do pico positivo da resposta de bastonetes, e ela tem esse pico muito deslocado à direita, indicando um atraso da resposta. E as outras respostas, a gente vê que tem uma amplitude aumentada. Então, a gente considera um ERG supranormal quando tem mais de 2 desvios padrões. Ela, para nossos valores normativos, ela tem essa característica, então a gente até considera como ERG supranormal. Paula, algum comentário desse exame? A gente lembrar, né, que às vezes a gente bate o olho e fala, nossa, que ERG de campo total bonito, e aí de novo ter esse olhar, né, para o atraso da resposta, e a resposta hipernormal, ela é bonita, mas ela não é normal, né, ela não é tão normal, né, então também é um olhar que a gente precisa ter para ajudar no dia a dia, o que significa esse ERG supranormal e esse atraso aí no bastonete, que mostra de alguma forma um sofrimento retiniano, né? Um surto retiniano está acontecendo aí, né? Você acha que a cicatriz de toxo repercutiria no ERG do olho esquerdo, esse tamanho? Um pouquinho dessa máxima resposta. Eu esperava que essa máxima resposta fosse um pouquinho maior quando pega a resposta global do olho esquerdo. Tá vendo ali? Quando sai da área de polo posterior, porque o bastonete também está um pouquinho reduzido em comparação ao olho direito, talvez também uma repercussão um pouquinho maior. Se não tivesse essa placa de toxo, provavelmente a chance de ser um pouquinho mais simétrico seria maior. Eu também acho. Né? Eu também acho que potenciais oscilatórios desse lado esquerdo, máxima combinada, resposta de bastonetes, acho que a amplitude é um pouquinho reduzida, porque é proporcional a essa cicatriz de toxo. A alteração, a perda das células relacionadas a essa cicatriz de toxo, repercutindo no ERG de campo total. Pode passar. O multifocal realmente também é totalmente inesperado, apesar daquela cicatriz, atrofia do EPR, a parte funcional, quando a gente avalia a parte dos fotoreceptores e camada interna bipolares dessa área macular, não teve tanta alteração. A gente vê que tem uma leve redução na região perifoveal nasal, que é onde tem uma cicatriz um pouco mais evidente, mas saindo um pouco, mesmo nas áreas que tem os flecks, a gente vê que tem a parte funcional boa.
O olho esquerdo, a gente tem uma redução da amplitude de maneira mais difusa e tem uma redução mais acentuada perifoveal superior, que, na minha opinião, atribuo a essa cicatriz de Toxo. Apesar da cicatriz de Toxo estar longe da mácula, a gente observa nas imagens com filtro azul que tem todo um afinamento de fibras nervosas nessa região da arcada temporal superior e até perimacular nasal superior. Então, isso provavelmente teve consequências nas camadas posteriores pelo processo inflamatório e atrofia da camada de fibras nervosas. Então, o desenho que ele fica bem azul, que é a amplitude bem reduzida, também corresponde à perda funcional que a gente vê no campo visual. Uhum, uhum. E chama a atenção, né, que a acuidade visual acaba, nesse caso, sendo bem representativo do 20/20 no olho direito, né? E nesse olho esquerdo, onde ela tem um 20/25, a gente vê realmente uma atenuação maior aí do pico na fóvea aí central, talvez justificando um pouco essa acuidade visual dela um pouco mais difícil no olho esquerdo, né? Uhum, isso mesmo. Pode passar. Então, assim, diante desse quadro, é claro, quando a gente encontra aquela quantidade de flex, a primeira hipótese que a gente pensa é Stargardt, fundos flavimaculados. Ainda mais quando a gente tem uma boa acuidade visual, a gente tem que pensar em fundos flavimaculados como diagnóstico diferencial. É raro a gente observar aquele padrão com 68 anos. Então, obrigatoriamente, juntando boa acuidade visual, a idade, o tempo de aparecimento, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com distrofia padrão multifocal simulando fundos flavimaculados. Então, a distrofia padrão, geralmente tem pouca repercussão no ERG de campo total. Então, isso também ajuda a gente fica mais tendenciosa a achar que é uma distrofia padrão, simulando flavimaculados, do que um Stargardt, porque tem a resposta do ERG muito boa, apesar do aspecto bem difuso da lesão, né? Fung, você esperaria uma resposta diferente no ERG multifocal se fosse um Stargardt, um fundo flavimaculados para um Stargardt? Com certeza. Stargardt, mesmo que tenha somente flex e uma atrofia bem discreta, bem pontiforme e moteada, que a gente costuma observar, a gente tem um multifocal com uma redução bem acentuada. A gente observa assim, e é muito difícil a gente encontrar uma acuidade visual de 20/20. Então, assim... Esse fundo de olho, né? Com aquele padrão com muitas alterações. Então, assim, uma resposta boa de ERG, acuidade visual boa, início tão tardio. Então, a gente fica com diagnóstico de distrofia padrão multifocal, simulando fundos flavimaculados. O fato dessa paciente ter um ERG supranormal e atraso de resposta de bastonetes pode indicar, sim, uma progressão mais difusa dessa doença. Então, porque diferente de distrofia padrão, outras que têm um padrão, uma alteração somente localizada na área central, quando tem esse aspecto que simula fundos flavimaculados, está descrito que tem um acometimento mais difuso, inclusive dos bastonetes. E ela tem muitos sinais disso, de início de uma disfunção difusa dos bastonetes e também da retina. Então, essa paciente tem que ser orientada da questão da nictalopia, que pode acompanhar mesmo, que ela já refere, e segmento com ERG de campo total. A nictalopia, né, chama a atenção que realmente aí o ERG de campo total mostra essa alteração já, né, Sung? A tendência pelo atraso. acompanhar a evolução. Muito bom. Bonito. A gente vai correr um pouquinho para o terceiro, vamos, né, Paula? Vamos correr, a gente vai correr por causa do tempo e depois a gente para as perguntas. Isso. Esse terceiro caso é um paciente do sexo masculino, 51 anos de idade. Ele veio se queixando de uma oscilação da acuidade visual. Essa é a principal queixa. Então, ele está em uma investigação para alteração do nervo óptico depois de uma baixa de acuidade visual súbita e dor ocular no olho direito, que aconteceu há 1 ano e 4 meses. No olho esquerdo, ele não tem queixa visual. Como antecedente ocular, chama atenção uma cirurgia refrativa que ele fez, com uma técnica da bonovisão, olho direito para perto, olho esquerdo para longe, há 6 anos. E um histórico de um herpes simples em olho direito, em que ele teve que ser internado, fez tratamento com a ciclovir, e eles têm outras queixas, como hipotiroidismo,
ansiedade em tratamento, com uma crise de pânico há 2 anos, e atualmente usando o Zolpidem. Acuidade visual, 20 e 32, tanto em olho direito quanto em olho esquerdo, com furo estenopeico, né, pensando nessa refrativa, a acuidade visual vai para 20 e 20 em ambos os olhos. Na retinografia dele, a gente vê que o disco óptico do lado direito está difusamente mais pálido, a gente tem nessa região temporal um pouco mais de hiperemia, parece até a parte de vasos telangiectásicos, mas tem uma leve hiperemia do debrum temporal e uma leve palidez difusa. Os vasos não chamam atenção, escavação fisiológica, retina também, não vejo nenhuma alteração. OCT também, um corte tomográfico sem alteração. Não, e o que também queria comentar, o brilho do lado esquerdo, ele é melhor, mais presente, detectável do que o lado direito. Mas assim, o OCT está normal para a área macular. Aqui a gente vê melhor na imagem colorida da palidez, na imagem com filtro azul para ver o destaque das fibras nervosas, a gente vê uma atenuação difusa, tem um apagamento difuso das fibras que fica junto às grandes arcadas. OCT, o mapa colorido no canto superior, mostra que tem uma assimetria bem grande da espessura de fibras peripapilares, tem uma redução tanto superior quanto peripapilar inferior. Pode passar. Campo visual, acho que corresponde a essa alteração difusa de fibras nervosas, então a gente tem uma alteração de sensibilidade difusa, com pontos de menor sensibilidade, escotoma mais denso na região paracentral superior, nesse olho direito, e olho esquerdo normal. Pode passar. O PVE, aqui a gente tem, então, para acompanhar os exames anatômicos na parte da margem superior, o campo visual, canto superior à direita. Paula, você quer comentar alguma coisa do PVE? Está bem característico. A gente vê que são dois característico. estímulos que a gente utiliza, ali a primeira onda, tanto na esquerda quanto à direita, de 15 minutos e 1 grau, ambos os olhos, depois o olho direito e o olho esquerdo, e quando a gente olha esse olho direito, tem essa linha verde, que seria o limite de normalidade, a gente vê que nesse olho direito, o P100 está ali bem já no limite, né, já passando esse limite, então está ali com o valor de 116,8 nesse olho direito, saindo desse limite, e no olho direito para 1 grau, o atraso é um pouquinho maior, pegando as fibras um pouquinho parafoveais ali, e o valor é de 130,9, evidenciando esse atraso e também uma amplitude um pouquinho mais reduzida nesse olho direito para o tamanho 1 grau. Né? Então, realmente, a gente vê essa evidência, mesmo com a acuidade visual 20/20. Você faria mais algum outro exame para esse caso, além do PVE? Eu acho que sensibilidade ao contraste seria um exame interessante por causa desse campo visual que ele apresenta e da queixa de oscilação visual dele, porque pela acuidade visual a gente vê que a acuidade visual dele é boa, é 20/20. Então, acho que a sensibilidade ao contraste pode trazer uma informação, porque ele tem bastante queixa de fotofobia, ele inclusive está usando uma lente de contato fotocromática, que a gente não colocou no histórico, mas é algo que traz conforto para ele. Então, ele deve ter aí, talvez, outras alterações, que juntam um pouquinho dessa neurite, junto com as alterações, provavelmente ótica, que ele tem também, porque senão não traria tanto conforto para ele. Então, acho que juntam as duas coisas, a parte ótica e a parte da neurite. Eu gostaria de ter feito PERG nele. PERG, ERG ou por padrões. a fotópica negativa. A gente tem a fotópica negativa também é uma boa. Porque ele tem uma boa acuidade visual. Como ele tem 20/20, ao invés de uma fotópica negativa, eu acho que eu gostaria de ter visto o resultado do PERG dele, porque acho que vai ser um quadro bem sensível para monitorar ainda mais porque tem essa questão do debrum mais hiperemiado, então para poder juntar uma informação a mais para segmento. Principalmente nessa área que você comentou, né, do feixe papilomacular, né, Sung? Uhum.
Identificou aí. Aí no Uhum. flash de luz também mostra, aí, ainda que esteja ali meio dentro do verdinho ali, né, do limite de normalidade, a gente vê, comparando com o olho esquerdo, a alteração, uma assimetria aí também evidenciada pelo PVE por flash de luz. E flash é muito rudimentar, para aparecer realmente um atraso aí nesse olho direito, a gente vê que realmente há um insulto desse nervo óptico na parte funcional. Uhum. E como a gente não vê no quadro binocular e olho esquerdo, uma alteração pré-quiasmática, né? Uma alteração desse nervo óptico direito da porção pré-quiasmática. Pode passar. Para Aqui finalizar, a gente só levantou para fins didáticos as causas de neuropatia óptica, palidez unilateral, principalmente nessa faixa etária. Então, trauma, a gente encontraria pela história. O quadro de neurite, que é no caso dele, então a gente teria que fazer vários exames sorológicos, líquor, ressonância, exames de imagem para fazer o diagnóstico. A esclerose múltipla é a mais comum. Caso de tumores, que a gente também faria diagnóstico com ressonância e tomo em alguns casos, para a parte óssea. E gliomas é o quadro mais comum. Em caso de glaucoma unilateral é muito difícil, mas vai que o paciente tem um glaucoma agudo desse olho. A gente encontraria a escavação aumentada, alteração da pressão, alteração de campo visual mais sugestivo de glaucoma, e faria os exames padronizados para isso. E casos de oclusão arterial, e a gente tem, o paciente relata uma perda visual indolor, súbita, e teria alguns fatores de risco. E na retinografia a gente veria uma atenuação do calibre arteriolar difusa, que não é o caso dele, né? E o diagnóstico, em alguns casos a gente até pega na angiografia, mas em casos tardios praticamente é normal. OCT, a gente vê afinamento da camada interna e às vezes o ultrassom com Doppler a gente pode ter uma perfusão assimétrica quando compara com o olho bom. É isso, pessoal.